Um homem elegante, com terno e relógio caro, segura um carrinho de compras. De repente, ele congela. Do outro lado do corredor, uma mulher simples e sorridente segura uma garotinha nos braços. O homem deixa cair o pacote de café que segurava. Não, pode ser ela. 7 anos antes, ele lhe ofereceu 1 milhão para tirar o bebê. Hoje viu que perdeu o único tesouro que o dinheiro não compra. O que aconteceu entre eles? Como o destino os reuniu novamente? Curta e comente. Você acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar? O aroma de café brasileiro pairava no ar quando Henrique Vasconcelos empurrou a porta de vidro do pequeno restaurante. Seus sapatos italianos ecoaram no piso de cerâmica enquanto ajustava o punho da camisa de seda. Aos 38 anos, carregava nos ombros o peso de um império empresarial que construíra com mãos de ferro e coração blindado. O Rolex Submariner em seu pulso valia mais que a renda anual da maioria das pessoas naquela cidade do interior. Mas para ele era apenas mais um acessório em sua armadura de sucesso. "Mesa para um, por favor", disse com a voz grave e controlada que usava em todas as negociações. Seus olhos percorreram o ambiente simples, notando as toalhas xadrez, as plantas em vasos de barro e o cheiro caseiro que contrastava brutalmente com os restaurantes 5 estrelas que frequentava em São Paulo. Estava ali apenas por negócios, uma aquisição estratégica que lhe renderia milhões. Foi então que ela apareceu. Marina caminhou até sua mesa carregando uma bandeja. E algo no universo de Henrique simplesmente parou. Ela tinha 26 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo despretensioso, e usava um avental florido sobre um vestido simples. Mas havia algo em seus olhos, uma luz, uma vivacidade genuína que ele nunca havia encontrado nos círculos sociais de sua classe. Quando ela sorriu, foi como se o sol entrasse pela janela empoeirada e iluminasse cantos escuros de sua alma que ele nem sabia que existiam. "Boa tarde. O que vai querer hoje?" A voz dela tinha uma melodia doce, carregada de uma alegria espontânea que fez o peito dele apertar de forma estranha. "Um café", respondeu, mas seus olhos não conseguiam desviar do rosto dela. "E talvez você possa me recomendar algo especial da casa." Marina riu, um som cristalino que reverberou dentro dele como uma música que há muito tempo esquecera de ouvir. "O bolo de fubá da Dona Conceição é famoso na cidade inteira, mas posso trazer uma fatia pequena primeiro, para você experimentar." Quando ela se afastou, Henrique percebeu que sua respiração estava diferente. Observou a maneira como ela se movia entre as mesas, cumprimentando os clientes pelo nome, perguntando sobre suas famílias, tocando o ombro de uma senhora idosa com carinho genuíno. Era um mundo completamente diferente do seu, onde as pessoas se conheciam, se importavam umas com as outras, onde um sorriso não era calculado para obter vantagem. Nos dias que se seguiram, Henrique estendeu sua estadia na cidade muito além do necessário para os negócios. Inventava desculpas para voltar ao restaurante, sempre no mesmo horário, sempre pedindo para ser atendido por Marina. Descobriu que ela estudara pedagogia, sonhava em abrir uma escola para crianças carentes e que todas as noites lia para as crianças da vizinhança, debaixo da figueira na pracinha. "Por que você faz isso?" perguntou numa tarde em que a encontrou cercada de pequenos ouvintes atentos. "Porque quando você planta uma história no coração de uma criança, ela cresce e se torna esperança", respondeu Marina, fechando o livro de contos de fadas. "E esperança é a única coisa que ninguém pode tirar de nós." Henrique sentiu algo se mover dentro de seu peito, algo que havia enterrado sob anos de frieza empresarial. Começaram a se encontrar após o trabalho dela. Caminhavam pelas ruas de paralelepípedo enquanto ela lhe mostrava os segredos da pequena cidade. A casa onde nasceu, a escola onde estudou, o rio onde aprendeu a pescar com o avô.
Uma noite, sob um céu estrelado que ele não via há anos, Marina tocou sua mão. Você é diferente de todos os homens que já conheci, sussurrou. Há algo em você, uma tristeza antiga, como se tivesse perdido algo importante há muito tempo. Henrique olhou para ela, para aquela mulher simples que conseguia enxergar através de todas as suas defesas, e pela primeira vez em décadas permitiu que sua voz saísse sem cálculo. Talvez eu estivesse esperando você me ajudar a encontrar. Eles se beijaram ali, entre o canto dos grilos e o perfume dos jasmins que cresciam na cerca da casa dela. Foi o beijo mais verdadeiro que Henrique já dera em toda a sua vida. Durante 3 semanas, viveram um romance que desafiava todas as regras do mundo dele. Henrique descobriu o prazer de acordar sem agenda, de rir sem motivo, de amar sem condições. Marina lhe mostrou que a riqueza verdadeira estava nas coisas simples. Um café compartilhado ao amanhecer, uma conversa que se estendia noite adentro, o calor de um abraço dado sem interesse. Mas como todas as bolhas de felicidade, esta também estava destinada a estourar. Na manhã em que deveria voltar para São Paulo, Marina apareceu no hotel onde ele estava hospedado. Havia algo diferente em seu rosto, uma palidez, uma tensão que ele nunca tinha visto. Preciso falar com você, disse ela, as mãos tremendo ligeiramente. Eles se sentaram no pequeno jardim do hotel, cercados pelo aroma das rosas matinais. Marina respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para pular de um penhasco. Henrique, estou grávida. O mundo dele desabou em um instante. Todas as defesas que havia baixado nas últimas semanas se ergueram novamente como um muro intransponível. A máscara fria voltou ao seu rosto, e quando ele falou, sua voz estava carregada de uma crueldade que fez Marina recuar como se tivesse levado um tapa. Quanto você quer? Como assim? A voz dela saiu em um fio. Henrique se levantou, tirando o talão de cheques do boleto interno do terno. Não me faça de idiota, Marina. Você investigou minha vida, descobriu quanto eu valho e agora aparece com essa história conveniente. Seus olhos eram 2 pedaços de gelo. Parabéns. Você quase me enganou com essa atuação de menina inocente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você realmente acredita que eu... Acredito no que sempre funcionou. Tudo tem um preço. Ele rabiscou números no cheque com uma frieza calculada. R$1 milhão. Suficiente para você resolver esse problema e desaparecer da minha vida. Marina olhou para o papel em suas mãos, como se fosse uma serpente venenosa. Quando levantou os olhos para ele, havia algo quebrado ali, mas também uma dignidade ferida que brilhava como aço. Você está certo sobre uma coisa, Henrique. Tudo tem um preço. Ela rasgou o cheque em pedaços pequenos, deixando os fragmentos caírem como confete amargo aos pés dele. O problema é que você nunca vai ter dinheiro suficiente para comprar o que acabou de destruir. Ela se virou para sair, mas parou na porta do jardim, sem olhar para trás. Eu te amei de verdade, e esse bebê foi feito com esse amor. Mas você tem razão. Ele não merece um pai que acredita que amor é golpe e coração é mercadoria. Henrique ficou ali parado, cercado pelos pedaços do cheque e pelo perfume das rosas que agora lhe parecia enjoativo. Quando finalmente reagiu e correu atrás dela, Marina já havia desaparecido nas ruazinhas da cidade, levando consigo o único momento genuíno de felicidade que ele havia experimentado em sua vida adulta. Naquela tarde, dirigiu de volta para São Paulo com o peito em chamas e a certeza amarga de que havia feito a coisa certa. Afinal, ele era Henrique Vasconcelos, um homem que controlava impérios, não alguém que se deixava levar por sentimentalismos baratos.
Mas enquanto a cidade pequena desaparecia no retrovisor, uma parte dele morreu junto com ela. Marina saiu do hotel com as pernas bambas e o coração despedaçado em 1000 fragmentos. O sol da manhã, que minutos antes parecia acolhedor, agora queimava seus olhos inchados de lágrimas. Cada passo nas pedras irregulares da calçada ecoava como um martelo batendo no peito, lembrando-a da crueldade das palavras que ainda reverberavam em seus ouvidos como um eco maldito. "Quanto você quer?" A pergunta dele continuava cortando sua alma como uma lâmina afiada. Caminhou sem rumo pelas ruas familiares que de repente pareciam estranhas, como se tivesse acordado em uma cidade diferente. A padaria do seu José, onde sempre comprava pão doce nas manhãs de domingo, agora lhe parecia um cenário de teatro abandonado. As crianças brincando na pracinha, que sempre enchiam seu coração de alegria, hoje soavam como vozes distantes de um mundo ao qual não pertencia mais. Quando finalmente chegou ao pequeno apartamento que dividia com a prima Letícia, suas forças se esgotaram. Caiu no sofá desbotado e deixou que toda a dor represada explodisse em soluços que pareciam rasgar sua garganta. Letícia, que estava preparando o almoço na cozinha minúscula, correu para seu lado ao ouvir o choro. "Marina, o que aconteceu? Você está branca como papel?" Entre lágrimas e palavras entrecortadas, Marina contou tudo. Desde o primeiro encontro no restaurante até o momento devastador no jardim do hotel. Letícia segurou suas mãos trêmulas, seus próprios olhos se enchendo de lágrimas de indignação. "Esse miserável, como ele pôde dizer isso para você? Qualquer pessoa com 2 olhos na cara vê que você é incapaz de uma coisa dessas." Letícia apertou os punhos. "Vou até lá dar um pedaço da minha mente para ele." "Não." A voz de Marina saiu firme, surpreendendo até mesmo ela mesma. "Ele já mostrou quem realmente é. Não vou dar a ele a satisfação de saber que me destruiu." Nos dias que se seguiram, Marina lutou contra uma tempestade interna que ameaçava afogá-la. Acordava de manhã com o estômago embrulhado, parte pelos enjoos da gravidez inicial, parte pela dor que parecia ter se instalado permanentemente em seu peito. Mas havia algo crescendo dentro dela que era mais forte que a tristeza, uma determinação feroz que ela nunca soube que possuía. Uma semana após o confronto com Henrique, Marina estava sentada na varanda do apartamento, observando o movimento da rua, quando sentiu uma pequena náusea. Levou a mão ao ventre ainda liso e, pela primeira vez desde que descobrira a gravidez, sorriu. Não era um sorriso de felicidade completa, ainda havia muita dor para isso, mas um sorriso de aceitação, de esperança nascente. "Oi, pequenino", sussurrou para a barriga. "Eu sei que você não foi planejado, e eu sei que seu pai escolheu não fazer parte da nossa história. Mas sabe de uma coisa? Nós vamos ficar bem. Eu prometo que vamos ficar bem." A decisão de deixar a cidade não foi fácil, mas era necessária. Cada esquina guardava memórias de Henrique. Cada café lembrava seu sorriso falso, cada estrela no céu noturno ecoava as promessas vazias que ele fizera. Marina precisava de um recomeço completo, longe dos fantasmas do que poderia ter sido. Com as economias de 2 anos trabalhando no restaurante e a ajuda de Letícia, ela conseguiu alugar uma kitnet em Ribeirão Preto, uma cidade grande o suficiente para oferecer oportunidades, mas não tão intimidadora quanto a capital. A mudança foi feita em um final de semana chuvoso, com apenas 2 malas e um coração cheio de determinação. O primeiro emprego que conseguiu foi em uma lanchonete no centro da cidade. O dono, um senhor árabe chamado Khalil, tinha olhos bondosos e um sorriso paternal que lembrava Marina do avô que perdera quando adolescente. Quando ela, com 6 semanas de gravidez, explicou timidamente sua situação, Khalil apenas acenou com a cabeça.
Minha filha, já tive 5 filhos. Sei como é pesado para uma mulher carregar essa responsabilidade sozinha. Aqui você terá trabalho digno e respeito. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Marina acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho, ficava 8 horas em pé atendendo clientes e depois ia para seu segundo emprego, limpeza em um escritório de contabilidade. Chegava em casa às 10 da noite com os pés inchados e o corpo dolorido, mas sempre encontrava energia para conversar com o bebê que crescia em seu ventre. Hoje foi um dia difícil, meu amor, dizia enquanto massageava a barriga que começava a ganhar uma curvinha sutil. Mas olha só, conseguimos comprar vitaminas para você ficar forte e ainda sobrou um trocadinho para aquele berço que vi na loja de usados. Os enjoos matinais eram brutais. Houve manhãs em que Marina precisou parar o ônibus para vomitar na calçada, chegando ao trabalho pálida e trêmula. Mas ela nunca faltou, nunca reclamou, nunca permitiu que as circunstâncias a quebrassem. Havia uma força dentro dela que não sabia possuir, uma força que vinha do amor incondicional que sentia por aquela vida que carregava. À noite, quando a solidão apertava como um punho no peito, Marina escrevia em um caderno simples que comprara na papelaria da esquina. Não eram cartas para Henrique. Ela havia prometido a si mesma que nunca mais desperdiçaria um pensamento com ele. Eram cartas para seu filho, registrando cada momento da gravidez, cada sensação, cada esperança. Querido bebê, escrevia com a letra caprichada. Hoje senti você se mexer pela primeira vez. Foi como uma borboleta fazendo cócegas na minha barriga. Chorei de alegria ali mesmo no meio da lanchonete. O seu Calil perguntou se eu estava bem, e quando contei, ele trouxe um chá doce e disse que você já está abençoando nossa família. Conforme os meses passavam, Marina florescia de uma forma que surpreendia a todos ao seu redor. Apesar das dificuldades financeiras, apesar das noites solitárias, apesar da exaustão constante, havia uma luz nela que parecia crescer junto com a barriga. Os clientes da lanchonete se afeiçoaram à garçonete grávida que sempre tinha um sorriso gentil, mesmo nos dias mais corridos. Dona Aparecida, uma senhora que almoçava ali todos os dias, começou a trazer roupinhas de bebê que guardara dos netos. É para dar sorte, dizia com um abraço apertado. Criança que nasce com tanto amor nunca passa necessidade. No 7º mês de gravidez, Marina finalmente conseguiu alugar um apartamento de 1 quarto. Era pequeno, no 2º andar de um prédio antigo, mas tinha uma janela grande que recebia o sol da manhã e uma vista para uma pracinha onde crianças brincavam. Ela montou o quarto do bebê com móveis de segunda mão restaurados com carinho, cortinas feitas com tecido barato mas alegre e desenhos de animais que ela mesma pintou nas paredes. Olha só o nosso cantinho, dizia, acariciando a barriga redonda enquanto admirava o trabalho. Não é um palácio, mas é nosso, e está cheio de amor. As dores nas costas eram constantes, os pés inchavam tanto que às vezes ela não conseguia calçar os sapatos e havia noites em que chorava de exaustão. Mas toda vez que sentia o bebê se mexer, toda vez que via seu perfil no ultrassom, toda vez que imaginava o rostinho que em breve conheceria, Marina encontrava forças para continuar. Uma noite, no 8º mês, ela estava sentada na poltrona de segunda mão que comprara, lendo um livro de histórias infantis em voz alta, quando sentiu uma onda de emoção tão intensa que a deixou sem ar. Não era tristeza nem alegria, era algo maior, mais profundo. Era a compreensão plena de que estava prestes a se tornar mãe, de que sua vida nunca mais seria sobre ela mesma, de que havia encontrado um propósito maior do que qualquer dor que já tivesse sentido. Você sabe de uma coisa, meu pequeno, sussurrou, colocando as 2 mãos sobre a barriga. Seu pai achou que eu estava tentando prendê-lo com você. Ele não entendeu que quem ficou presa fui eu.
presa do amor mais puro que já senti na vida. E não existe prisão mais doce que essa. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Marina dormiu profundamente, embalada pela certeza de que, não importava quão difícil fosse o caminho à frente, ela e seu filho tinham um ao outro. Isso era mais do que suficiente. O despertador tocaria em poucas horas, e seria mais um dia de trabalho duro, mais um dia de luta, mas seria também mais um dia de construção, de um futuro que ela estava criando com as próprias mãos, tijolo por tijolo, sonho por sonho, batimento cardíaco por batimento cardíaco. A chuva martelava as janelas do hospital como dedos impacientes, batendo em uma mesa, criando uma sinfonia noturna que ecoava pelos corredores brancos e assépticos. Marina segurava o ferro da cama com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos, tentando respirar através de mais uma contração que varria seu corpo como uma onda gigantesca. O relógio na parede marcava 2h15 da madrugada, e ela estava em trabalho de parto há quase 12 horas. Respira, filha, respira devagar, murmurava Dona Rosa, a enfermeira de plantão que havia se tornado sua confidente durante as últimas horas. Era uma mulher robusta, de cabelos grisalhos e mãos experientes que já haviam ajudado centenas de bebês a chegar ao mundo. Seu corpinho está fazendo exatamente o que precisa fazer. Confia no processo. Marina assentiu, tentando encontrar algum alívio na voz calma da enfermeira. O suor escorria por sua testa, colando os cabelos castanhos em mechas úmidas ao rosto. Cada contração era como um terremoto interno, reorganizando tudo dentro dela, preparando o caminho para a vida que lutava para emergir. Através da janela embaçada, ela podia ver as luzes da cidade piscando na distância. Em algum lugar lá fora, numa torre de vidro e aço em São Paulo, Henrique provavelmente dormia em sua cama king size, alheio ao milagre que estava acontecendo a 300 quilômetros de distância. A ironia não passou despercebida por ela. Enquanto ela dava tudo de si para trazer uma vida ao mundo, ele estava construindo mais um negócio milionário, acumulando cifras em contas bancárias que jamais conheceriam o calor verdadeiro do amor. Ai, meu Deus! Marina gemeu quando outra onda de dor a atingiu, mais forte que a anterior. Suas unhas se cravaram no lençol hospitalar, e por um momento ela pensou que não conseguiria aguentar mais. Está quase na hora, querida, disse Dona Rosa, verificando a dilatação mais uma vez. Seu bebê está ansioso para conhecer a mamãe mais corajosa do mundo. Marina riu entre as lágrimas. Corajosa. Se alguém tivesse dito isso para ela 9 meses atrás, quando ainda era uma garçonete ingênua que acreditava em contos de fadas, ela teria duvidado. Mas agora, depois de meses trabalhando em 2 empregos, passando noites em claro com enjoos e dores nas costas, montando um lar com as próprias mãos e uma força que não sabia possuir, ela finalmente compreendia o que significava verdadeira coragem. Não era a ausência do medo, era seguir em frente apesar dele. Às 3h47 da madrugada, quando a chuva finalmente cedeu e as primeiras luzes do amanhecer começaram a pintar o céu de tons rosados, Marina sentiu uma urgência diferente tomar conta de seu corpo. Era a hora. Depois de todos esses meses de espera, de preparação, de sonhos e medos entrelaçados, finalmente era a hora. Doutor Henrique? Não, perdão. Doutor Ricardo? Dona Rosa chamou o médico, confundindo os nomes num momento de cansaço. Marina sorriu ironicamente. Até mesmo o universo parecia conspirar para lembrá-la do homem que escolhera não estar ali. O doutor Ricardo entrou na sala com a calma profissional de quem já presenciara esse milagre milhares de vezes, mas ainda mantinha o respeito reverente que cada nascimento merecia. Boa madrugada, Marina. Está pronta para conhecer seu bebê? Mais do que pronta, ela respondeu.
e havia uma determinação em sua voz que surpreendeu até mesmo ela mesma. Estamos prontos. O que se seguiu foi uma dança antiga entre dor e alegria, entre destruição e criação. Marina empurrou com uma força que vinha de algum lugar profundo de sua alma, uma força ancestral que conectava ela a todas as mulheres que já trouxeram vida ao mundo. Em alguns momentos, a dor era tão intensa que ela pensava que seu corpo simplesmente se despedaçaria. Em outros, sentia uma energia poderosa fluindo através dela, como se fosse um canal para algo maior que ela mesma. Já consigo ver a cabeça, anunciou o Dr. Ricardo. Mais uma forcinha, Marina. Seu bebê está quase aqui. Com um último empurrão que mobilizou cada fibra de sua alma, Marina sentiu uma liberação completa. E então, cortando o silêncio da madrugada como uma sinfonia de esperança, veio o choro mais bonito que ela já ouvira em toda a sua vida. É uma menina, o doutor anunciou, erguendo uma criaturinha pequena e perfeita, coberta de sangue e vernix, mas mais bela que qualquer obra de arte que Marina já contemplara. As lágrimas escorreram pelo rosto dela como cachoeiras de alegria pura. Uma menina, sussurrou, estendendo os braços trêmulos. Minha filha. Quando colocaram o bebê em seu peito, ainda conectado pelo cordão umbilical, Marina experimentou um amor tão avassalador que pensou que seu coração explodiria. Era diferente de qualquer sentimento que já tivera, mais primitivo, mais feroz, mais puro. Era como se naquele momento ela finalmente entendesse o propósito de sua existência. Oi, meu amor, sussurrou para a menininha que parou de chorar instantaneamente ao ouvir sua voz. Oi, Clara, mamãe está aqui. Clara. O nome havia surgido em seus lábios sem hesitação, como se sempre soubesse que seria esse. Clara, como a clareza que aquele momento trouxe para sua vida. Clara, como a luz que agora iluminava todos os cantos escuros de sua alma. O bebê abriu os olhinhos, dois pequenos botões escuros que pareciam guardar toda a sabedoria do universo. E Marina jurou que Clara a reconheceu. Houve uma conexão instantânea, um entendimento silencioso que dispensava palavras. Naquele momento, não existia mais solidão no mundo de Marina. Nunca mais estaria sozinha. Ela é perfeita, disse Dona Rosa, secando os próprios olhos com a manga do jaleco. 3,2 kg de pura perfeição. Enquanto os médicos cuidavam dos procedimentos finais, Marina não conseguia tirar os olhos de Clara. Cada detalhe era um milagre. Os dedinhos minúsculos que se fechavam instintivamente ao toque, os cílios finíssimos, a curva perfeita das orelhinhas pequenas. Como era possível que algo tão perfeito tivesse saído dela? Mas quando seus olhos se fixaram no rostinho de Clara, Marina sentiu uma pontada no coração. Havia algo ali, na linha da mandíbula, na forma dos olhos, que lembrava inegavelmente Henrique. Por um momento, a realidade de que aquela criança era filha de um homem que a rejeitara atingiu Marina com força renovada. Então Clara fez um pequeno ruído, meio suspiro, meio arrulho, e abriu a boca em um bocejinho que era pura inocência. Naquele instante, Marina tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Escuta bem, minha princesa, sussurrou beijando a testa macia de Clara. Não importa de onde você veio ou quem escolheu não te conhecer. Você é minha, completamente minha, e eu vou te amar tanto que você nunca vai sentir falta de nada nem de ninguém. Era uma promessa colossal, quase impossível para uma mulher sozinha, sem dinheiro, sem família por perto. Mas enquanto segurava Clara contra o peito, sentindo o calor pequeno e forte de seu corpo, Marina soube que moveria montanhas para cumprir essa promessa. Horas depois, quando Clara dormia tranquilamente no berço ao lado da cama, Marina olhou pela janela do quarto e viu o sol nascendo completamente. Era um amanhecer dourado que pintava tudo com cores quentes e esperançosas.
Pela primeira vez em meses, ela não pensou em Henrique com raiva ou mágoa. Na verdade, quase sentiu gratidão. Se ele não tivesse a rejeitado de forma tão cruel, se não tivesse mostrado sua verdadeira face naquele jardim do hotel, talvez ela tivesse aceito uma vida de aparências ao lado dele. Talvez nunca tivesse descoberto a força que carregava dentro de si. Talvez nunca tivesse experimentado esse amor puro e incondicional que agora sentia por Clara. Obrigada, sussurrou para o sol nascente, não direcionando a gratidão a ninguém específico, mas ao universo como um todo. Obrigada por me mostrar do que eu sou capaz. Clara se mexeu no berço, fazendo um pequeno ruído de contentamento. Marina estendeu a mão e tocou suavemente a cabecinha coberta de cabelos finos e escuros. A partir de hoje, meu amor, é só nós duas contra o mundo. E o mundo não tem nem ideia do que está por vir. Lá fora, a cidade despertava para mais um dia. Em algumas horas, Marina voltaria à realidade de ser uma mãe solteira, com contas para pagar e um futuro incerto pela frente. Mas naquele momento, naquele quarto de hospital banhado pela luz dourada da manhã, ela se sentia rica de uma forma que nenhum dinheiro poderia comprar. Ela tinha Clara, e Clara tinha ela. Era tudo o que precisavam para começar a construir um futuro que seria delas, e somente delas. 7 anos se passaram como páginas virando em um livro, cujas histórias eram escritas em tons de luta e conquista. Marina acordava todas as manhãs às 5:30, antes mesmo do sol pintar o horizonte de Ribeirão Preto com suas cores suaves. O despertador não era necessário, seu corpo havia se acostumado com o ritmo e sua mente já despertava naturalmente pensando na pequena Clara, que dormia pacificamente no quarto ao lado. A rotina matinal era um balé bem ensaiado de eficiência e carinho. Marina preparava o café da manhã. Sempre pão integral com geleia caseira que aprendera a fazer assistindo vídeos no celular usado que comprara no ano anterior. Enquanto Clara escovava os dentes e arrumava a mochila escolar com a independência orgulhosa de uma menina de 7 anos que desde cedo aprendera a ser responsável. Mamãe, hoje tem apresentação na escola sobre profissões, disse Clara, aparecendo na cozinha com o uniforme impecável e os cabelos castanhos presos em 2 trancinhas caprichadas. Posso falar sobre a sua cafeteria? Marina sorriu, sentindo o peito se aquecer com o orgulho na voz da filha. A cafeteria. Seu sonho que havia se tornado realidade através de noites sem dormir, economia de centavos e uma determinação que nem ela sabia possuir. Claro, meu amor. Você pode contar como começamos pequeno e fomos crescendo juntas. A Café em Afeto havia nascido 3 anos antes, quando Marina finalmente juntara dinheiro suficiente para alugar um pontinho comercial de 40 metros quadrados no centro da cidade. Começara apenas com café, pão de açúcar e sonho de valsa caseiros. Hoje a cafeteria era conhecida na cidade inteira pelos bolos artesanais, pelo atendimento carinhoso e pela atmosfera acolhedora que Marina havia criado com móveis de segunda mão restaurados, plantas que cuidava com dedicação maternal e uma playlist cuidadosamente selecionada que fazia as pessoas se sentirem em casa. Mamãe é a melhor confeiteira do mundo, Clara declarou com a convicção absoluta que só uma filha de 7 anos pode ter. Ontem a tia Márcia disse que seu bolo de cenoura com cobertura de chocolate é melhor que o da avó dela. Marina riu, bagunçando carinhosamente os cabelos da filha. Ai, que exagerada! Mas obrigada, princesa. Agora vamos, senão você vai se atrasar para a escola. O trajeto até a escola era sempre um momento especial para as duas. Clara tagarelava sobre os colegas, sobre as lições, sobre os sonhos grandiosos que tinha para o futuro. Queria ser veterinária para cuidar de todos os animais abandonados do mundo, ou talvez professora como a tia Fernanda,
Ou quem sabe confeiteira como a mãe, mas fazendo bolos do tamanho de prédios para alimentar todas as crianças com fome. Sabe o que eu pensei hoje de manhã? Clara disse, balançando as perninhas no banco traseiro do Uno 2010 que Marina havia comprado no ano anterior. Seu primeiro carro, conquista que havia comemorado, chorando de alegria, no estacionamento da concessionária. O que foi, amor? Que a gente tem a vida mais gostosa do mundo. Tem aquele cheiro bom de café toda manhã, tem os clientes que são nossos amigos, tem a casa quentinha e tem você, que é a melhor mãe do universo. Marina precisou piscar várias vezes para conter as lágrimas que sempre ameaçavam aparecer quando Clara falava assim. Como era possível que uma criança tão pequena tivesse uma sabedoria tão pura sobre o que realmente importava na vida? Depois de deixar Clara na escola, Marina seguia para a cafeteria, onde chegava sempre às 7 em ponto para começar o dia. A primeira tarefa era sempre a mesma: colocar a primeira fornada de pães no forno e preparar o café especial da casa. Uma mistura que ela mesma havia desenvolvido depois de meses experimentando diferentes grãos e torras. Aos poucos, os clientes regulares começavam a chegar. Dr. Antônio, o cardiologista aposentado que tomava um café puro e lia o jornal na mesa do canto todas as manhãs. Dona Teresa, que vinha buscar pão francês para o marido diabético e sempre ficava para um bate-papo sobre as novelas. Os estudantes universitários que ocupavam as mesas perto da janela, dividindo um bolo e estudando para as provas. Bom dia, Marina. O de sempre? Perguntava seu Joaquim, o zelador do prédio em frente, que havia se tornado quase um pai adotivo para ela e Clara. Claro, seu Joaquim. Café com leite bem quente e uma fatia daquele bolo de banana com canela que o senhor adora. Era uma vida simples, mas plena. Marina havia aprendido que felicidade não se media em números de conta bancária, mas em sorrisos genuínos, abraços apertados e na satisfação de construir algo com as próprias mãos. Cada cliente que saía satisfeito, cada obrigado sincero, cada criança que lambia os dedos depois de comer um pedaço de bolo, eram vitórias pequenas que se acumulavam em um tesouro de realização pessoal. À tarde, quando Clara chegava da escola, a cafeteria se transformava em um espaço ainda mais especial. A menina fazia a lição de casa em uma mesinha reservada, enquanto ajudava a mãe com pequenas tarefas, organizando guardanapos, regando as plantas, conversando com os clientes com a naturalidade de quem cresceu no meio de pessoas. Clara, você quer ser confeiteira como sua mãe quando crescer? Perguntou Dona Conceição, uma senhora que frequentava a cafeteria desde a inauguração. Eu quero ser muitas coisas, respondeu Clara com os olhos brilhando. Quero fazer bolos gigantes para as crianças que não têm o que comer. Quero cuidar dos bichinhos machucados e quero viajar pelo mundo todo espalhando alegria. Marina parou de limpar o balcão e olhou para a filha com uma mistura de orgulho e espanto. Como ela havia conseguido criar uma criança tão generosa, tão cheia de sonhos bonitos? Talvez fosse porque, desde pequena, Clara havia visto a mãe transformar dificuldades em oportunidades, dor em força, limitações em criatividade. As noites eram o momento mais precioso para as duas. Depois de fechar a cafeteria, Marina e Clara jantavam juntas. Sempre algo simples, mas feito com carinho. Conversavam sobre o dia, planejavam o fim de semana, inventavam histórias malucas que faziam as duas rirem até a barriga doer. Mamãe, você é feliz? Clara perguntou uma noite, enquanto Marina penteava seus cabelos depois do banho. A pergunta pegou Marina de surpresa. Por que pergunta isso, amor? Porque na escola, a Júlia diz que mães solteiras são sempre tristes porque não têm marido. Mas você sorri o tempo todo. Marina sentiu um aperto no peito, mas também uma força imensa. Puxou Clara para um abraço apertado, respirando o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos. Sabe por que eu sou feliz, Clara? Porque eu tenho você. Porque toda manhã
Eu acordo sabendo que vou passar o dia com a pessoa mais incrível do mundo. Porque nós duas construímos uma vida linda juntas, cheia de amor e carinho. Algumas famílias têm papai e mamãe, outras têm só mamãe, outras têm só papai, outras têm vovós. O que importa não é o formato da família, é o amor que existe dentro dela. Clara assentiu, satisfeita com a resposta. Então a gente tem uma família completa, né? Só que é completa de um jeito diferente. Exatamente, princesa. Nossa família é completa do jeito que é. Enquanto isso, a mais de 300 quilômetros dali, em São Paulo, Henrique Vasconcelos vivia uma realidade completamente diferente. O império empresarial que havia construído com tanto orgulho estava desmoronando como um castelo de areia, atingido por uma onda gigantesca. Uma série de investimentos mal feitos, combinados com uma crise econômica que ele não soube prever, havia devastado sua fortuna de forma implacável. O apartamento triplex, na Vila Olímpia, que já fora palco de festas grandiosas e negócios milionários, agora ecoava vazio. A maioria dos móveis de luxo havia sido vendida para pagar dívidas. Os quadros caros que decoravam as paredes haviam ido para leilões. Até mesmo o Rolex, que antes usava como símbolo de poder, estava penhorado. Henrique passava as noites insones no escritório que um dia fora o centro de seu universo, olhando pela janela para as luzes da cidade e se perguntando onde tudo havia dado errado. Não era apenas a questão financeira que o atormentava, embora essa fosse devastadora o suficiente. Era uma sensação de vazio profundo, como se tivesse passado anos construindo algo que no final não significava nada. Os amigos que antes disputavam sua atenção e presença haviam desaparecido junto com o dinheiro. As mulheres que frequentavam suas festas agora nem atendiam suas ligações. Os sócios que antes o bajulavam agora o evitavam como se ele carregasse uma doença contagiosa. Em suas noites mais solitárias, Henrique se pegava pensando em Marina. Não conseguia tirar da mente o jeito como ela havia rasgado o cheque naquele jardim, a dignidade ferida, mas inabalável em seus olhos, as palavras que haviam ecoado em sua consciência por todos esses anos. Você nunca vai ter dinheiro suficiente para comprar o que acabou de destruir. Agora, sem dinheiro, sem amigos verdadeiros, sem propósito, ele finalmente entendia o que ela havia tentado dizer. Havia trocado a única coisa real que já tivera por uma ilusão de poder que se desfez como fumaça entre seus dedos. Certa noite, sozinho em seu escritório quase vazio, Henrique segurou um retrato antigo, a única foto que havia guardado de seus pais, mortos em um acidente quando ele era jovem. Olhou para o sorriso feliz deles, para o amor óbvio que compartilhavam, e se perguntou quando exatamente havia decidido que dinheiro era mais importante que amor. Pai, mãe, sussurrou para a foto, acho que estraguei tudo. Troquei o que vocês me ensinaram sobre família e amor por um jogo que no final não valia a pena jogar. Na manhã seguinte, enquanto Marina abria a cafeteria com seu sorriso costumeiro e Clara se preparava para mais um dia de escola, cheia de descobertas e risos, Henrique acordou em sua cama king size vazia e se deu conta de uma verdade brutal. Ele havia perdido muito mais do que dinheiro. Havia perdido a chance de conhecer seu próprio filho. O sábado de manhã despontou com um céu azul cristalino e um sol dourado que transformava as ruas de Ribeirão Preto em um quadro impressionista. Marina havia decidido dar um pequeno presente para Clara. Um passeio ao mercado central para escolher ingredientes especiais para um bolo novo que queria experimentar na cafeteria. Era uma das alegrias simples que haviam aprendido a valorizar. Transformar tarefas do dia a dia em momentos de cumplicidade e descoberta. Mamãe, podemos comprar aqueles morangos enormes para fazer um bolo de morango com chantilly?
Clara perguntou, pulando de empolgação ao lado do carrinho de compras. Aos 7 anos, ela tinha desenvolvido um paladar apurado e adorava participar das criações culinárias da mãe. Claro, princesa. E que tal também levarmos algumas amoras? Posso fazer aquele bolo mesclado que você tanto gosta? Marina respondeu, observando a filha com o coração aquecido pela alegria pura que irradiava dela. O mercado estava movimentado com o típico burburinho de fim de semana. Famílias inteiras passeavam pelos corredores, crianças pediam guloseimas aos pais, e o aroma de frutas frescas, pães quentinhos e temperos se misturava no ar, criando uma sinfonia olfativa que sempre fazia Marina se sentir em casa. Elas estavam no corredor dos laticínios, debatendo animadamente sobre qual tipo de queijo seria melhor para uma nova receita de pão de queijo, quando Clara soltou a mão da mãe e correu em direção a uma prateleira de iogurtes coloridos. "Mamãe, olha que embalagem linda! Tem desenho de unicórnio!" gritou a menina, apontando para um produto na prateleira alta. Marina riu e se dirigiu para ajudar a filha a alcançar o iogurte, empurrando o carrinho distraidamente. Foi quando aconteceu. Uma colisão suave, mas o suficiente para fazer alguns itens do carrinho rolarem pelo chão. "Desculpa, eu não estava olhando." Marina começou a falar, abaixando-se automaticamente para recolher uma lata de leite condensado que havia caído. Quando levantou os olhos, o mundo simplesmente parou. Henrique Vasconcelos estava ali, a poucos metros dela, segurando um pacote de café que havia escorregado de suas mãos e caído no chão. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas e uma barba por fazer que lhe dava um ar de cansaço. O terno impecável havia dado lugar a uma camisa social amarrotada e calças jeans. Mas eram inegavelmente os mesmos olhos, a mesma linha da mandíbula, a mesma presença que um dia havia virado seu mundo de cabeça para baixo. O silêncio entre eles se estendeu como uma eternidade congelada. Marina sentiu seu coração disparar, mas não era mais a aceleração do amor ferido ou da raiva. Era o choque puro de encontrar um fantasma do passado materializando-se na sua vida presente. Henrique a olhava como se estivesse vendo uma aparição. Seus lábios se moveram várias vezes antes que conseguisse emitir algum som. "Marina!" A voz saiu rouca, carregada de uma emoção que ele lutava para controlar. "É você?" Antes que ela pudesse responder, uma vozinha alegre cortou o ar tenso entre eles. "Mamãe, consegui pegar o iogurte, olha que lindo!" Clara apareceu correndo, segurando a embalagem colorida como um troféu. O mundo de Henrique desabou pela segunda vez em 7 anos. Clara parou ao lado da mãe, notando a presença do homem estranho. Com a curiosidade natural das crianças, ela olhou para ele com interesse, mas sem timidez. "Oi, moço!" Cumprimentou com o sorriso espontâneo que conquistava qualquer pessoa. Henrique sentiu as pernas ficarem fracas. Ali estava ela, a filha que havia rejeitado antes mesmo de nascer. Era impossível não reconhecer. Ela tinha seus olhos escuros, a mesma linha do queixo, mas o sorriso era puro, Marina. Era como olhar para uma versão pequena e feminina de si mesmo, moldada pelo amor e carinho que Marina havia proporcionado. "Oi", conseguiu responder, a voz saindo em um fio quase inaudível. Marina se recompôs rapidamente, o instinto materno de proteção ativando todos os seus mecanismos de defesa. Colocou a mão no ombro de Clara, puxando-a suavemente para perto de si. "Clara, vamos continuar as compras", disse com uma firmeza que não sentia, tentando manter a voz normal para não assustar a filha. Mas Henrique deu um passo à frente, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Por favor, Marina, só um minuto. Eu preciso." "Você não precisa de nada." Marina o interrompeu, sua voz baixa,
mas carregada de uma autoridade que fez Henrique recuar. Você teve sua chance de escolher e escolheu. Não se aproxime de nós. Clara olhava de um para outro, sua intuição infantil captando atenção no ar, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Mamãe, você conhece esse moço? Perguntou, agarrando-se à blusa da mãe. Marina respirou fundo, olhando para a filha com todo o amor do mundo nos olhos. Conheci, meu amor, mas foi há muito tempo. Vamos terminar nossas compras? Henrique observava a interação entre mãe e filha como se estivesse assistindo à sua própria vida através de uma janela para a qual não tinha chave. Havia tanto amor ali, tanta cumplicidade, tanta segurança. Clara olhava para Marina como se ela fosse capaz de resolver qualquer problema do mundo. E Marina retribuía esse olhar com uma proteção feroz e um carinho infinito. Ela é linda, Henrique sussurrou, mais para si mesmo que para Marina. Como é o nome dela? Por um momento Marina hesitou. Parte dela queria simplesmente sair dali, levar Clara para longe daquele encontro perturbador e proteger a bolha de felicidade que haviam construído juntas. Mas havia algo no rosto de Henrique, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes, que a fez hesitar. Clara, respondeu finalmente, sua voz mais suave. O nome dela é Clara. Clara, ele repetiu, como se estivesse provando o sabor da palavra. É um nome lindo. A menina sorriu, satisfeita com o elogio. Mamãe que escolheu. Ela disse que escolheu porque eu trouxe clareza para a vida dela. As palavras de Clara atingiram Henrique como um soco no estômago. Clareza. Marina havia encontrado clareza em uma situação que para ele havia sido apenas confusão e medo. Enquanto ele escolhera ver apenas complicações e ameaças, ela havia enxergado propósito e amor. Marina, começou, mas ela o interrompeu com um gesto da mão. Não, Henrique, não aqui, não na frente dela. Sua voz era firme, mas não cruel. Se você tem algo para dizer, diga agora e rápido, mas não envolva minha filha nisso. Minha filha. As palavras ecoaram na mente de Henrique como uma sirene. Não nossa filha, minha filha. Marina havia estabelecido a fronteira com clareza cristalina. Ele olhou para Clara, que o observava com a curiosidade inocente de uma criança bem amada e segura. Não havia nela nenhum sinal de carência paterna, nenhuma tristeza por crescer sem pai. Marina havia feito um trabalho tão completo em amá-la e protegê-la que Clara irradiava confiança e alegria. A voz de Henrique falhou. O que poderia dizer? Que havia percebido seu erro? Que havia perdido tudo e agora entendia o valor do que rejeitara? Que passava noites acordado pensando em como teria sido diferente se tivesse feito escolhas diferentes? Eu só queria que você soubesse que penso em vocês, que sempre pensei. Marina o estudou por um momento, vendo pela primeira vez o homem por trás da máscara de arrogância que ele sempre havia usado. Havia sinceridade em suas palavras, mas também uma tristeza profunda que ela reconheceu. A mesma tristeza que ela própria havia carregado nos primeiros meses após o rompimento. Eu sei, disse simplesmente. Mas pensar não muda nada, Henrique. As escolhas é que definem quem somos. Clara puxou a blusa da mãe. Mamãe, posso pegar aquele suco de uva lá em cima? Claro, amor, vou te ajudar. Marina se virou para Henrique uma última vez. Cuide-se, Henrique. Havia uma despedida final naquelas palavras. Não era cruel nem rancorosa, era simplesmente definitiva. Marina havia seguido em frente, construído uma vida, criado uma família. Não havia espaço para fantasmas do passado nesse mundo que ela havia criado com tanto cuidado. Henrique ficou ali parado, observando Marina ajudar Clara a alcançar o suco,
ouvindo as risadas da menina, vendo a naturalidade com que se movimentavam juntas, como duas partes de um todo perfeito. Quando elas se afastaram pelo corredor, Clara acenou para ele por cima do ombro da mãe. "Tchau, moço, foi legal te conhecer." Henrique levantou a mão num aceno trêmulo, sentindo as lágrimas finalmente escaparem e rolarem por seu rosto. Quando elas desapareceram na esquina do corredor, ele se deixou cair contra uma prateleira, o peso da realização caindo sobre ele como uma avalanche. Havia perdido muito mais que dinheiro. Havia perdido a chance de conhecer aquela criança extraordinária. Havia perdido a oportunidade de ver Marina se transformar na mãe incrível que obviamente se tornara. Havia perdido 7 anos de risadas, de abraços, de pequenos momentos que jamais poderia recuperar. Pela primeira vez em sua vida adulta, Henrique Vasconcelos chorou no meio de um corredor de supermercado, cercado por desconhecidos que faziam suas compras de fim de semana, completamente alheios ao fato de que um homem estava ali se dando conta de que havia desperdiçado a única chance real de felicidade que já tivera. Do lado de fora do mercado, Marina colocou as compras no porta-malas do carro com mãos que tremiam ligeiramente. Clara tagarelava sobre os ingredientes que haviam comprado, completamente alheia ao terremoto emocional que a mãe acabara de enfrentar. "Mamãe, você está bem? Você ficou meio estranha lá dentro." Marina se agachou na altura da filha, olhando nos olhinhos escuros que eram tão parecidos com os do pai, mas que brilhavam com uma luz que era inteiramente sua. "Estou sim, meu amor. Às vezes a gente encontra pessoas do passado e fica um pouco surpresa. Só isso." "O moço parecia triste", observou Clara, com a sensibilidade que as crianças às vezes demonstram. "É, ele parecia mesmo", concordou Marina. "Mas nem sempre podemos ajudar todo mundo a não ficar triste. Às vezes, as pessoas precisam encontrar sua própria maneira de ficar felizes." Clara assentiu com a seriedade de quem estava absorvendo uma lição importante da vida. "Como nós fizemos, né, mamãe? Nós encontramos nossa maneira de ser felizes juntas." Marina sorriu, beijando a testa da filha. "Exatamente, princesa, exatamente." Os dias que se seguiram ao encontro no mercado foram uma montanha-russa emocional para Marina. Durante o dia, conseguia manter a rotina normal, abrindo a cafeteria com seu sorriso costumeiro, atendendo os clientes regulares, ajudando Clara com a lição de casa. Mas à noite, quando a menina dormia tranquilamente em seu quarto, Marina se pegava olhando pela janela, revivendo cada segundo daqueles poucos minutos no corredor do supermercado. Havia algo no rosto de Henrique que a perturbava profundamente. Não era mais o homem arrogante e frio que a havia humilhado 7 anos atrás. Havia uma quebra nele, uma vulnerabilidade que ela jamais imaginara que ele pudesse demonstrar. Mas isso não mudava nada, repetia para si mesma. Não mudava o fato de que ele havia escolhido rejeitar Clara antes mesmo dela nascer. Não apagava a dor de ter passado por toda a gravidez sozinha, ou as noites em claro nos primeiros meses de vida da filha, quando não tinha ninguém para dividir as responsabilidades e os medos. Na quinta-feira seguinte ao encontro, Marina estava organizando as mesas da cafeteria quando a sineta da porta tocou, anunciando a chegada de um cliente. Ela levantou os olhos do balcão e sentiu o coração disparar novamente. Henrique estava ali, parado na entrada, com o mesmo ar perdido de alguém que não tem certeza se deveria estar onde está. "Por favor, não me expulse", disse ele rapidamente, antes que ela pudesse falar qualquer coisa. Eu só queria conversar. 5 minutos." Marina olhou ao redor da cafeteria. Era meio da tarde, o movimento estava mais calmo, e os poucos clientes presentes estavam concentrados em suas próprias conversas. Clara estava na escola, e só chegaria dali a 2 horas. Respirou fundo,
tentando controlar os sentimentos conflitantes que o viam dele despertava. 5 minutos, concordou, indicando uma mesa no canto mais reservado. Mas Clara não pode saber que você esteve aqui. Henrique assentiu gratamente e se dirigiu à mesa indicada. Marina serviu um café. Era um reflexo automático de hospitalidade que nem mesmo a tensão da situação conseguiu suprimir. Quando se sentou à sua frente, notou que ele havia emagrecido ainda mais e que suas mãos tremiam ligeiramente quando segurou a xícara. Eu não vim aqui para causar problemas, começou ele, evitando o olhar direto dela. Depois de ver vocês no mercado, eu não consegui parar de pensar em você, nela, em como eu estraguei tudo. Henrique, Marina começou, mas ele levantou a mão, pedindo que o deixasse terminar. Por favor, me deixa falar. Eu sei que não tenho o direito, eu sei que é tarde demais, mas eu preciso que você saiba. Eu perdi tudo, Marina, não só o dinheiro, embora isso também tenha acontecido. Eu perdi a capacidade de me olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesmo. Havia uma sinceridade brutal em sua voz que fez Marina se mexer desconfortavelmente na cadeira. Parte dela queria sentir satisfação vendo o homem que a havia magoado tanto sofrendo as consequências de suas escolhas. Mas a mulher que ela havia se tornado, forjada pela maternidade e pelas lutas vencidas, não conseguia sentir prazer na dor alheia. O que você quer de mim, Henrique? O que esperava que eu dissesse? Eu não sei, admitiu ele, finalmente encontrando coragem para olhar nos olhos dela. Talvez eu só quisesse me desculpar. De verdade. Não esperando perdão ou segunda chance, só reconhecendo o monstro que eu fui. Marina estudou seu rosto por um longo momento. Havia linhas de cansaço ao redor dos olhos dele, uma tristeza profunda que parecia ter se instalado permanentemente em sua expressão. Esse não era o homem que havia jogado dinheiro nela como se fosse uma prostituta. Esse era alguém que havia sido quebrado pela vida e estava tentando juntar os pedaços. Você quer saber como foi? Perguntou ela de repente, surpreendendo a si mesma. Você quer saber como foi estar grávida e sozinha depois do que você me fez? Henrique engoliu em seco, mas assentiu. Se você quiser me contar, foi inferno, disse Marina sem rodeios. Não só a parte física, enjoos, dores, inchaço. Foi a parte emocional. Foram as noites em que eu acordava chorando, me perguntando se havia feito algo errado, se havia te dado algum motivo para pensar tão mal de mim. Foram os olhares de pena das pessoas quando descobriam que eu estava grávida e solteira. Foi trabalhar em 2 empregos grávida de 8 meses porque precisava juntar dinheiro para o parto. Cada palavra era como uma faca cravada no peito de Henrique. Ele havia imaginado que ela seguiria em frente rapidamente, talvez encontrasse outro homem que a ajudasse. Nunca havia considerado a realidade brutal de uma mulher jovem e sem recursos, lidando com uma gravidez sozinha. Mas você quer saber a pior parte? Marina continuou, sua voz ganhando uma intensidade que fez alguns clientes da cafeteria olharem discretamente na direção deles. A pior parte foi quando Clara nasceu, e eu olhei para aquele rostinho perfeito, e por um segundo, apenas um segundo, eu senti raiva dela. Porque ela tinha seus olhos, sua boca, e por aquele segundo eu revivi toda a dor que você me causou. Henrique deixou a xícara escapar de suas mãos, fazendo um ruído seco ao tocar o pires. Marina, eu não terminei, ela o cortou, porque naquele mesmo segundo, Clara abriu os olhinhos e me olhou, e eu soube que nada do que havia acontecido importava mais. Ela não tinha culpa das suas escolhas. Ela era inocente, perfeita e merecia todo o amor do mundo. E foi naquele momento que eu decidi que você nunca mais teria poder sobre a nossa felicidade. A última frase atingiu Henrique com a força de um soco. Nossa felicidade.
Marina havia construído uma vida feliz com Clara, uma vida da qual ele não fazia parte e nunca faria. Eu vejo isso, murmurou ele. No mercado, eu vi como ela olha para você, como vocês são completas uma da outra. Eu nunca. Meu pai morreu quando eu era jovem. Nunca tive uma referência de como ser pai, mas vendo você com ela, eu entendo que não é sobre saber como fazer, é sobre amar incondicionalmente. É sobre estar presente, corrigiu Marina. É sobre escolher todos os dias, ser a pessoa que ela precisa. Não quando é conveniente, não quando está fácil, mas sempre. Henrique assentiu, sentindo o peso da verdade naquelas palavras. Posso perguntar sobre ela? Como ela é? Marina hesitou. Parte dela queria proteger Clara de qualquer conexão com o homem que a havia rejeitado. Mas havia algo na maneira como ele perguntou, uma humildade genuína, uma curiosidade de pai que talvez sempre existira, mas havia sido sufocada pelo medo e orgulho. Ela é incrível, disse finalmente, um sorriso suave aparecendo em seu rosto pela primeira vez desde que ele entrara na cafeteria. É curiosa sobre tudo, faz 1000 perguntas por minuto. Quer ser veterinária para cuidar de animais abandonados, ou professora, ou confeiteira. Às vezes, tudo ao mesmo tempo. Henrique sorriu também, imaginando uma versão pequena de si mesmo com a personalidade vibrante que Marina sempre tivera. Ela é gentil com todo mundo, com os clientes daqui, com as crianças da escola, até com os animais de rua. Semana passada, ela insistiu para trazermos comida para um gato que apareceu na porta da cafeteria. Agora ele praticamente mora aqui. E ela já perguntou sobre o pai? A pergunta saiu baixinha, carregada de uma vulnerabilidade que fez Marina sentir uma pontada no peito. Algumas vezes, admitiu ela, quando vê outras crianças com os pais ou quando fazem atividades na escola sobre família. Eu sempre digo que nem todas as famílias são iguais, que o importante é o amor, não o formato. E ela aceita isso? Por enquanto, sim. Ela é pequena ainda, mas vai crescer, vai fazer mais perguntas, vai querer respostas mais complexas. A Marina parou, olhando fixamente para ele. E quando esse dia chegar, eu vou contar a verdade, que o pai dela não estava preparado para ser pai, que escolheu seguir caminhos diferentes. Não vou mentir para protegê-la, mas também não vou destruir a imagem que ela tem de si mesma. Henrique baixou a cabeça, sentindo o peso da responsabilidade que nunca assumira. Ela vai me odiar. Não sei, respondeu Marina com honestidade. Talvez... Ou talvez ela entenda que, às vezes, as pessoas cometem erros enormes e precisam viver com as consequências. O que eu posso garantir é que ela vai crescer sabendo que é amada, que tem valor, que não precisa da aprovação de ninguém para ser completa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Henrique levantou os olhos para ela. Eu não vim aqui esperando perdão, Marina. Eu sei que não mereço. Eu queria que você soubesse que reconheço o que fiz e que admiro a mulher que você se tornou, a mãe que você é. Clara tem muita sorte de ter você. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não eram lágrimas de dor. Era algo mais complexo. Uma mistura de alívio por finalmente ouvir o reconhecimento que sempre merecera e uma tristeza estranha pelo homem quebrado que tinha à sua frente. Henrique, disse ela suavemente, eu te perdoo. Ele olhou para ela com surpresa, como se não tivesse escutado direito. Eu te perdoo, repetiu ela, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Eu carreguei essa raiva por tempo demais. Ela me fez forte, me motivou a lutar, mas agora ela só está ocupando espaço que deveria ser preenchido com coisas boas.
Henrique começou a chorar ali mesmo, na mesa da cafeteria, sem se importar com os outros clientes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de um arrependimento tão profundo que parecia rasgar sua alma. Obrigado, conseguiu sussurrar. Obrigado por me dar isso, mesmo eu não merecendo. Marina se levantou, indicando que a conversa havia chegado ao fim. Cuide-se, Henrique, de verdade. Encontre uma maneira de viver consigo mesmo, de construir algo bom com o que sobrou da sua vida. Não por mim ou por Clara, mas por você. Henrique se levantou também, limpando o rosto com as costas da mão. Posso voltar alguma vez? Só para tomar um café, só para saber que vocês estão bem? Marina pensou por um momento. Não, disse finalmente, mas com gentileza. Não seria bom para nenhum de nós, especialmente para Clara. Ele assentiu, compreendendo. Está certo. Você está certa. Henrique se dirigiu à porta, mas parou antes de sair, olhando uma última vez para a cafeteria que Marina havia construído com tanto amor e dedicação. Para o que vale, Marina, eu te amei, de verdade. Eu só não sabia como lidar com isso, como lidar com a responsabilidade. Eu era um covarde. Eu sei, respondeu ela simplesmente. Também te amei, mas amor não é suficiente quando não vem acompanhado de coragem. Henrique saiu da cafeteria, levando consigo uma sensação estranha. Não era felicidade, nem alívio completo, mas uma espécie de fechamento. Marina havia lhe dado algo que ele não sabia que precisava. A absolvição que permitiria que ele começasse a perdoar a si mesmo. Marina ficou ali parada, olhando pela janela enquanto ele se afastava pela rua. Sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Perdoar Henrique não havia sido sobre ele, havia sido sobre ela mesma, sobre se liberar das correntes do passado para abraçar completamente o presente maravilhoso que havia construído. Uma hora depois, Clara chegou da escola radiante como sempre, cheia de histórias sobre os colegas e ansiosa para ajudar na cafeteria. Mamãe, você parece diferente hoje, observou a menina com sua intuição aguçada. Mais leve. Marina sorriu, puxando a filha para um abraço apertado. É porque hoje eu deixei algumas coisas pesadas do passado para trás, meu amor. Às vezes, a gente precisa fazer uma limpeza no coração, como quando organizamos o armário. Clara assentiu com a seriedade de quem estava absorvendo mais uma lição de vida. E agora tem mais espaço para coisas boas? Exatamente, princesa. Agora tem mais espaço para coisas boas. Naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, Marina dormiu sem sonhar com Henrique. Sonhou com o futuro, com Clara crescendo forte e feliz, com a cafeteria se expandindo, com todas as possibilidades maravilhosas que a vida ainda guardava para elas duas. O passado finalmente havia encontrado seu lugar, como uma lição aprendida, não como uma prisão que as impedia de voar. O outono chegou a Ribeirão Preto, pintando as árvores com tons dourados e avermelhados, e Henrique caminhou pelas ruas da cidade onde havia perdido e reencontrado pedaços fundamentais de si mesmo. 3 semanas haviam se passado desde sua conversa com Marina na cafeteria, e algo dentro dele havia mudado de forma irreversível. O perdão que ela lhe concedera não havia apagado a dor do arrependimento, mas havia plantado uma semente de esperança que começava a germinar lentamente. Parou em frente a Café em Afeto pela última vez. Não tinha intenção de entrar. Havia prometido a Marina que respeitaria os limites que ela estabelecera. Mas precisava ver uma última vez a vida que poderia ter sido sua se tivesse feito escolhas diferentes 7 anos atrás. Através da vitrine, viu Marina organizando bolos na vitrine com o cuidado meticuloso de uma artista. Seus movimentos eram econômicos, mas graciosos, cada gesto revelando anos de experiência e amor pelo que fazia. Clara estava sentada em uma mesinha pequena,
fazendo a lição de casa enquanto conversava animadamente com um cliente idoso que parecia encantado com sua tagarelice inocente. Era um quadro de perfeição doméstica que fez o peito de Henrique apertar com uma mistura de orgulho e melancolia. Orgulho porque, mesmo sem sua presença, Marina havia criado algo belo e significativo. Melancolia porque ele nunca seria parte daquele mundo. Clara levantou os olhos da lição e, por acaso, olhou na direção da janela. Por um segundo, seus olhares se cruzaram através do vidro. A menina sorriu e acenou, não o reconhecendo como o homem do mercado, mas simplesmente sendo a criança educada e amigável que Marina havia criado. Henrique acenou de volta, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. Ali estava sua filha, feliz, amada, segura, completamente alheia ao fato de que seu pai biológico estava a poucos metros de distância. E talvez fosse melhor assim. Marina havia razão. Clara não precisava dele para ser completa. Virou-se e caminhou em direção ao hotel onde estava hospedado, decidido a voltar para São Paulo na manhã seguinte. Havia algumas coisas que precisava resolver lá. Dívidas para quitar, relacionamentos para reconstruir, uma vida para começar do zero. Mas agora tinha um propósito que não possuía antes: tornar-se o homem que sua filha mereceria conhecer, mesmo que esse encontro nunca acontecesse. Naquela noite, em seu quarto de hotel espartano, Henrique escreveu uma carta. Não tinha certeza se algum dia a entregaria, mas sentia necessidade de colocar no papel os sentimentos que o consumiam. Para Clara, minha filha que nunca conheci, você não sabe quem eu sou e talvez nunca saiba. Sou o homem que sua mãe amou uma vez, antes de eu estragar tudo com medo e orgulho. Sou aquele que deveria estar ao lado dela quando você nasceu, mas escolhi fugir da responsabilidade mais importante da minha vida. Vi você no mercado há algumas semanas e depois na cafeteria da sua mãe. Você é tudo que eu poderia ter sonhado em uma filha. Inteligente, bondosa, cheia de vida. Você tem meus olhos, mas o coração da sua mãe, que é infinitamente melhor. Quero que saiba que sua mãe é uma heroína de verdade. Ela construiu um mundo lindo para vocês duas, cheio de amor e segurança. Se um dia você se perguntar por que cresceu sem pai, lembre-se de que não foi porque não era amada, mas porque eu não era corajoso o suficiente para amar. Talvez quando você crescer, sua mãe te conte sobre mim. Se isso acontecer, quero que saiba que reconheço meus erros e que você foi a coisa mais preciosa que já aconteceu na minha vida, mesmo sem eu ter estado presente. Seja feliz, minha pequena. Cuide da sua mãe como ela cuidou de você. E saiba que em algum lugar existe um homem que te ama e torce por você, mesmo à distância. Com todo o amor que nunca pude demonstrar, seu pai. Henrique dobrou a carta cuidadosamente e a colocou no bolso interno do paletó. Não sabia se algum dia teria coragem de entregá-la, mas escrever havia sido catártico, um primeiro passo no longo processo de se perdoar. Na manhã seguinte, enquanto fazia o check-out do hotel, decidiu fazer uma parada na cafeteria. Não para conversar com Marina, havia prometido que não faria isso, mas para deixar algo. Entrou rapidamente quando Marina estava na cozinha e Clara na escola. A jovem funcionária que estava no balcão o atendeu com um sorriso profissional. Bom dia! O que vai ser hoje? Um café para a viagem, por favor, pediu Henrique, colocando discretamente a carta e um envelope grosso sobre o balcão. E pode entregar isso para a Marina quando ela voltar? Não precisa dizer quem deixou. A moça assentiu, guardando os envelopes embaixo do balcão. Henrique pagou o café e saiu sem olhar para trás. Marina encontrou os envelopes 2 horas depois. O primeiro continha a carta para Clara. O segundo, um cheque, não de 1 milhão como oferecera anos atrás, mas de 50 mil reais, praticamente tudo que lhe restara após quitar as dívidas mais urgentes. Junto com o cheque, havia um bilhete simples.
para o futuro da Clara. Não é para comprar perdão, é para garantir que ela tenha escolhas que eu nunca soube dar. Marina leu a carta destinada à filha com lágrimas nos olhos. Havia uma sinceridade brutal ali, um arrependimento genuíno que tocou seu coração de mãe. Quanto ao dinheiro, ela hesitou por um longo tempo antes de decidir o que fazer. Naquela tarde, quando Clara voltou da escola, Marina a chamou para uma conversa séria. Clara, você lembra do homem que encontramos no mercado e que você viu na janela ontem? O moço triste? Lembro sim. Por quê? Marina respirou fundo. Ele é seu pai. Clara arregalou os olhos, processando a informação. Meu pai? O pai que não pôde ficar conosco? Sim, meu amor. Ele veio aqui se despedir e deixou uma carta para você, para quando você crescer e quiser ler. Ele é bonito, disse Clara depois de um momento. Parece comigo um pouquinho. Mas por que ele estava tão triste? Porque ele percebeu que perdeu a chance de conhecer a menina mais maravilhosa do mundo, respondeu Marina, abraçando a filha. Mas você sabe que isso não muda nada para nós, né? Continuamos sendo uma família completa do nosso jeito. Clara assentiu, mas ficou pensativa. Mamãe, você acha que ele vai ficar bem? A pergunta revelou a natureza generosa da criança que Marina havia criado. Mesmo descobrindo sobre um pai que a abandonara, sua preocupação era com o bem-estar dele. Eu espero que sim, amor. Eu espero que ele encontre uma maneira de ser feliz. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Marina guardou a carta em uma caixa especial, junto com as primeiras fotos da filha, recordações do hospital, os desenhos que Clara fazia quando era menor. Um dia, quando Clara fosse mais velha e tivesse maturidade para entender as complexidades da vida adulta, ela teria acesso àquela carta e poderia decidir por si mesma o que fazer com ela. O dinheiro, Marina decidiu investir em um fundo para a educação de Clara. Não era perdão nem reconciliação. Era simplesmente uma oportunidade para que sua filha tivesse mais opções no futuro. A vida seguiu seu curso natural na Café em Afeto. Os clientes continuaram vindo, os bolos continuaram saindo do forno com aquele aroma irresistível, e Clara continuou crescendo rodeada de amor e segurança. O episódio com Henrique gradualmente se tornou apenas mais um capítulo na história delas. Importante, mas não definidor. Marina havia aprendido que perdoar não significa esquecer ou permitir que as pessoas voltem a machucar. Significava liberar-se do peso do rancor para viver mais leve. Henrique havia aparecido, pedido perdão e saído de suas vidas novamente. E estava tudo bem assim. Algumas histórias não terminam com reconciliação ou finais felizes para todos os envolvidos. Algumas terminam com aceitação, crescimento pessoal e a sabedoria de que nem sempre é possível consertar o que foi quebrado. Mas é possível construir algo novo e belo a partir dos fragmentos. E era exatamente isso que Marina e Clara haviam feito. 3 meses se passaram, como folhas dançando ao vento, carregando consigo os últimos vestígios da tempestade emocional que o reaparecimento de Henrique havia causado. A Café em Afeto florescia como nunca antes. Marina havia usado parte do dinheiro deixado por ele para reformar o espaço, criando um cantinho de leitura infantil que se tornou o local favorito das crianças da vizinhança. Clara, agora com 8 anos, havia se tornado a pequena anfitriã oficial, sempre pronta para mostrar os livros novos ou ajudar as mães com crianças menores. Era uma manhã de segunda-feira ensolarada, quando Marina estava arrumando as mesas da varanda externa, cantarolando baixinho uma música que tocava no rádio. O movimento estava tranquilo, perfeito para colocar a papelada em dia e planejar o cardápio especial do mês seguinte. Clara estava na escola, e Marina desfrutava desses momentos raros de silêncio contemplativo. Foi então
que notou o envelope branco escorregado por baixo da porta da frente. Franzindo a testa, Marina se abaixou para pegá-lo. Não tinha remetente, apenas seu nome escrito com uma caligrafia masculina que ela reconheceu imediatamente. Seu coração deu um pulo, mas desta vez não foi de ansiedade. Foi de curiosidade misturada com uma estranha tranquilidade. Sentou-se em uma das mesas da varanda e abriu o envelope cuidadosamente. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem breve. Marina, não se preocupe, não voltei para incomodar vocês. Estou de passagem pela cidade a trabalho e não resisti à tentação de passar uma última vez pela cafeteria. Vi vocês pela janela. Você ensinando Clara a fazer aqueles bolinhos que ela adora, ela rindo daquele jeito que ilumina todo o ambiente. Vocês duas irradiam uma felicidade tão pura que me fez sorrir pela primeira vez em meses. Quero que saiba que você me ensinou a lição mais importante da minha vida, que o verdadeiro valor de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele é capaz de amar e proteger. Eu falhei completamente nesse teste, mas ver vocês duas me deu forças para tentar me tornar alguém melhor. Estou reconstruindo minha vida em São Paulo. Nada grandioso, um emprego simples, um apartamento pequeno, mas honesto. Comecei a fazer trabalho voluntário, com crianças carentes. Não é para me redimir. Sei que isso não é possível. É porque Clara me inspirou a querer fazer diferença na vida de outras crianças que, como ela, merecem amor e cuidado. Obrigado por me deixar ver, mesmo de longe, o que o amor verdadeiro constrói. Vocês duas são a prova de que a vida premia quem tem coragem de amar sem condições. Sejam sempre felizes. H. Marina leu a carta 2 vezes, sentindo uma mistura complexa de emoções. Havia tristeza pela vida, que poderia ter sido diferente, mas principalmente uma sensação profunda de fechamento. Henrique finalmente havia compreendido o que ela tentara lhe ensinar anos atrás. Que felicidade não se compra, se constrói. Dobrou a carta e a guardou no bolso do avental, decidindo que a manteria junto com a carta que ele havia deixado para Clara. Não como lembrança dolorosa, mas como registro de uma jornada, a dele em direção à redenção, a dela em direção ao perdão completo. Às 3 da tarde, Clara chegou da escola com energia renovada e uma novidade empolgante. Mamãe, a professora escolheu meu projeto sobre famílias diferentes para apresentar na feira de ciências da escola. Marina sorriu, puxando a filha para um abraço apertado. Conta tudo, princesa, como foi? Eu falei sobre como existem famílias com pai e mãe, famílias só com mãe, famílias só com pai, famílias com vovós criando netos, famílias adotivas. E como todas são especiais do seu jeito. Clara falava gesticulando animadamente. E aí eu mostrei nossa foto na cafeteria e disse que nossa família tem 2 membros e muito amor e que isso nos faz completas. O coração de Marina se encheu de orgulho. Clara havia internalizado perfeitamente a mensagem que ela sempre tentara transmitir. Família se define pelo amor, não pela configuração. E sabe o que mais, mamãe? A Ana Paula, que às vezes ficava triste porque os pais dela se separaram, veio me agradecer depois. Ela disse que agora entende que a família dela continua sendo especial, só que em 2 casas diferentes. Marina sentiu os olhos marejarem. Sua filha, aos 8 anos, já estava espalhando amor e compreensão pelo mundo. Era mais do que ela poderia ter sonhado. Você me deixa muito orgulhosa, Clara. Muito mesmo. Naquela tarde, enquanto trabalhavam juntas na cafeteria, Clara organizando os guardanapos em formato de leque como havia aprendido a fazer, Marina preparando os bolos do dia seguinte, a menina fez uma pergunta inesperada. Mamãe, você já se sentiu sozinha, criando uma filha sem o papai por perto? Marina parou de misturar a massa e olhou para Clara com atenção. Por que pergunta isso, amor?
Porque ontem eu ouvi a mãe da Júlia falando que deve ser muito difícil criar filhos sozinha, que não sei como algumas mulheres conseguem. Marina limpou as mãos no avental e se agachou na altura de Clara, segurando suavemente seu rostinho entre as palmas. Sabe de uma coisa, meu amor? Eu nunca me senti sozinha criando você. Sabe por quê? Porque você sempre esteve comigo. Desde o dia que soube que você existia, eu nunca mais estive sozinha. Você foi minha companhia, minha força, minha alegria. E olha só, fez um gesto abrangendo a cafeteria cheia de clientes fiéis. Nós duas construímos tudo isso juntas. Somos uma equipe imbatível. Clara sorriu daquele jeito que iluminava todo o ambiente. É verdade. E a gente tem a família estendida também. O seu Joaquim, que é como um vovô, a dona Conceição, que sempre traz presentes, a tia Letícia, que vem todo domingo. Exatamente. Família não é só sangue, é quem escolhe estar presente na nossa vida e quem nós escolhemos ter por perto. Enquanto o sol se punha pintando o céu com tons dourados e rosados, Marina e Clara se acomodaram na varanda da cafeteria para assistir ao movimento da rua. Era um ritual que haviam desenvolvido. Esses momentos de contemplação, onde simplesmente desfrutavam da companhia uma da outra. Mamãe, o que você acha que vai acontecer conosco quando eu crescer? Marina sorriu, puxando Clara para mais perto. Você vai crescer linda e forte, vai estudar, talvez ir para a universidade, conhecer pessoas maravilhosas, talvez se apaixonar, construir seus próprios sonhos, e eu vou estar aqui, torcendo por você e apoiando cada passo. E você não vai ficar triste quando eu sair de casa? Vou sentir saudade, é claro, mas vou ficar orgulhosa vendo você voar com as próprias asas. Porque esse é o objetivo de ser mãe, preparar os filhos para serem felizes e independentes. Clara ficou pensativa por alguns minutos, observando um casal de idosos que passava de mãos dadas na calçada. Mamãe, você ainda acredita no amor romântico? A pergunta pegou Marina de surpresa. Por que pergunta isso? Porque você nunca namorou ninguém depois que eu nasci. Será que um dia você vai encontrar alguém especial? Marina refletiu sobre a resposta. Nos últimos anos, havia estado tão focada em construir uma vida estável e criar Clara que questões românticas pareciam secundárias. Mas olhando para o futuro, para a possibilidade de Clara crescer e seguir seu próprio caminho, se deu conta de que havia espaço para pensar em outras formas de amor também. Sabe, amor, eu acredito que a vida sempre tem surpresas guardadas para nós. Talvez um dia eu encontre alguém que queira fazer parte da nossa família estendida, mas só se for alguém muito especial que entenda que você sempre será a prioridade na minha vida. E teria que gostar de café e bolo também, Clara complementou, fazendo as duas rirem. Claro, e teria que saber que a opinião da chefe assistente da cafeteria é fundamental. Marina brincou, fazendo cócegas na filha. Enquanto as estrelas começavam a piscar no céu escurecido, Marina abraçou Clara com uma gratidão profunda inundando seu peito. Haviam atravessado tempestades, construído sonhos, enfrentado fantasmas do passado e emergido mais fortes e unidas. O futuro se estendia à frente delas como uma estrada ensolarada cheia de possibilidades. Talvez Marina realmente encontrasse alguém especial para compartilhar sua vida. Talvez Clara se tornasse veterinária, professora ou confeiteira. Ou talvez descobrisse uma paixão completamente diferente. Talvez a Café em Afeto se expandisse, ou talvez continuasse sendo o cantinho acolhedor que era. O que importava não era a certeza do que viria, mas a certeza do que tinham. Uma ao amor incondicional, uma pela outra, uma base sólida de confiança e carinho que nenhuma tempestade poderia abalar. Hora de ir para casa, princesa, Marina sussurrou, beijando o topo da cabeça de Clara. Mais 5 minutinhos? O céu está tão bonito hoje. Marina sorriu,
puxando a filha ainda mais perto. Está bem. Mais 5 minutinhos. E ali ficaram mãe e filha, contemplando as estrelas e saboreando a doce certeza de que haviam construído algo lindo juntas. Algo que era verdadeiramente delas. Algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Uma família feita de amor, resiliência e a coragem de ser feliz.